But welcome to our evening service on this tremendous Sunday. Karibuni sana katika ibada yetu ya jioni kwenye Bem-vindos a este The Easter serviço, Sunday. a esse culto desta noite, And, neste we domingo, know, I know you are in your o room, domingo de Páscoa. katika vyumba vyenu, your E eu sei habitation, que vocês estão em suas your salas, houses, nyumba zenu. your nas nation. suas casas, I em bless you suas in the name of casas, Jesus. em suas Ninawabariki nações. katika jina la Yesu. And so Eu we os have been looking abençoo at a em very nome de important event. Jesus. Na kwa hivyo tumekuwa tukiangazia tukio la muhimu kabisa. We Então, have nós been temos looking at observado um evento We muito have importante. been looking at the prophecy. Tumekuwa tukiangazia unabii. The prophecy. Can you sharpen me? Nós temos examinado a profecia. Tumekuwa tukiangazia unabii. The prophecy. Nós of temos December 1. examinado a Unabii wa profecia, tarehe 1 Desemba. We have been looking a at it. Thank you. That is profecia de perfect. 1º de That's perfect. dezembro. We've been looking at the prophecy of December 1. Tumekuwa tukiangazia unabii wa tarehe 1 Desemba, Nós temos The year observado a profecia de 1º de 2015. dezembro mwaka wa 2015. Now we are do back. ano So de the system is okay 2015. now. Mitambo yetu iko sawa sasa. I've been looking at the prophecy of Agora the o nosso coronavirus. sistema está Nimekuwa ok. nikiangazia unabii wa virusi vya corona. Eu How the tenho Lord sent me to examinado a you. profecia do coronavírus. The nations Como of the que o earth Senhor me enviou até vocês, to be able to speak to as you nações da terra, regarding the para urgency poder of this falar hour. com kuhusiana na vocês udharura wa wakati huu. And so this a is the respeito da conversation urgência Na kwa hivyo haya desta ndiyo hora. mazungumzo that the Lord had with the Então, nations of esta the é a earth. ambayo conversa Bwana alifanya na mataifa ya ulimwengu. que That o Senhor December 1, teve com as nações da terra. 2015, Que Mwaka wa 1º de 2015, dezembro, when I warned and I 2015, said nikasema that quando there is a eu big alertei disease ya e kwamba kuna eu gonjwa kubwa disse kabisa. that is coming to the earth. que há uma grande And I enfermidade said Nikasema que está vindo à katika huo terra. unabii that the E eu nations disse, need to repent ya kwamba naquela mataifa profecia, yanahitaji kutubu. and have their names que as nações precisam se written arrepender in the Lamb's Book of e Life. ter os seus Imeandikwa katika nomes kitabu cha uzima cha Mwanakondoo, In other words, escritos no livro da that they vida need do to Cordeiro, prepare the way ya kwamba Em outras wanahitaji palavras, kuandaa njia for the que glorious eles coming precisam of the preparar Messiah. o kwa ajili ya caminho kuja kwa utukufu kwa Masia. And at the end para a of that prophecy, gloriosa Kisha vinda mwisho do unabii Messias. December 1, E no final daquela profecia, 2015, Mwaka wa 1º de 2015, I dezembro said, nilisema de when all 2015, this will be fulfilled, mambo haya yote eu disse, yatakapotimizwa, then you will know hapo basi quando mtajua tudo that isto the se cumprir, Messiah is coming então ya vocês kwamba saberão Masia anakuja, and that you need to prepare the way, que o Messias está vindo the holy way, e que vocês precisam preparar o caminho, njia iliyotiwa o caminho mafuta in your santo, hearts katika mioyo o yenu, for caminho the glorious ungido coming of the Messiah. kwa nos ajili ya seus kuja kwa utukufu corações, kwa Masia. So this para a is the gloriosa conversation vinda Hivyo do basi haya ndiyo Messias. mazungumzo that the Lord Então, had with the esta é a world, ambayo conversa Bwana alifanya na ulimwengu with all the que o nations Senhor of the earth, teve com o mataifa yote ya mundo, dunia, until com hadi todas was as nações fulfilled. da terra, ilitimilizwa até mwaka huu. so a que se whole cumpriu. more than 4 years. Hivyo Neste basi ano. zaidi ya miaka minne yote. And if you então look into that mais de prophecy, 4 Na ukiangalia anos. katika huo unabii, you see the E se details. você olhar aquela profecia, I gave specific você vê details. os detalhes. vipengee maalum kabisa. It's amazing Eu that this dei generation detalhes now can see how específicos. Jehovah, the Lord, speaks. É surpreendente que esta geração agora pode ver como que o Senhor Jeová fala, Kwa sababu You can see that the Lord is in the details. porque unaona ya kwamba Bwana yuko katika vipengee hasa. vocês That is podem now the ver que o difference Senhor with dá your false detalhes. prophets that have been running around the whole earth E for esta many agora é a years. diferença com os seus falsos profetas que estão correndo por toda a terra por muitos anos. When there has been a closed heaven here. Wakati ambapo kulikuwepo na mbingu iliyofungwa Quando hapa, houve Lord um lowered céu us from his fechado kingdom aqui, hadi Bwana akatushusha kutoka katika ufalme wake to begin to até que o prepare the Senhor nos glorious fez way, descer do seu reino ya utukufu, the anointed para way, começar a preparar o for the caminho glorious coming glorioso, of the o Messiah. caminho kwa ungido, utukufu kwa Masia. But para you a can see very gloriosa clearly from vinda your do living room where Messias. you're seated, Lakini mnaweza kuona wazi Mas vocês kabisa kutoka podem ver sehemu muito moja claramente das that the suas difference salas onde between vocês those estão people out there sentados, that have been lying to you ya
ya kwamba tofauti kati ya que a wale watu diferença kule nje ambao entre wamekuwa aquelas wakiwadanganya pessoas the lá Lord fora na que Bwana têm is that the mentido para Lord vocês speaks with great e o detail. ni Senhor kwamba Bwana hunena na vipengee é hasa que o kabisa Senhor maalum. fala I still com believe you are a grandes very blessed detalhes. generation. Bado ninaamini ya kwamba ninyi ni kizazi Eu barikiwa ainda sana, creio Because que it's vocês são uma amazing to geração hear muito the abençoada. prophets of the Lord come up Porque and é give a prophecy. surpreendente Kwa sababu ouvir yashangaza kabisa os kusikia profetas do manabii Senhor wa Bwana virem wakijitokeza e na dar kupeana uma unabii profecia before the nations of the earth. mbele ya mataifa ya ulimwengu, And then in that diante prophecy, das nações da Huo terra. unabii, to write down the notes E então, naquela profecia, and to write details. escrever as For notas example, kwa mfano, e escrever os detalhes. will be a Como, big por exemplo, big, quando big eu disse disease. ya kwamba litakuwa gonjwa kubwa kabisa. Now que you haveria uma understand what the Lord grande, meant, how the Lord grande speaks. Sasa enfermidade. mnaelewa kile ambacho Bwana alimaanisha. Agora jinsi vocês ambavyo Bwana entendem o que o hunena. Senhor That when quis the Lord dizer, says como big que o disease, Senhor Ya kwamba fala. Bwana anaposema gonjwa kubwa, That means Que quando big o in Senhor fala magnitude, grande global. enfermidade, inamaanisha kwamba ni kubwa isto kabisa katika uzito significa wake katika grande em ulimwengu wote. And also magnitude, big global, in intensity. Pia E uzito também kubwa kabisa katika grande uzito em wake. Big in the intensidade, affliction. Kubwa kabisa katika kule kuathiri athari So zake. you grande understand the em details of aflição. God. Hivyo basi mnaelewa vipengee Então vya vocês Bwana. That's why I entendem os think you are a very detalhes blessed de generation. Deus. Ndio sababu natumai ninyi ni E é kizazi por isso que eu barikiwa. acho que get vocês to são hear uma the geração details. muito Kwa sababu abençoada. mnasikia vipengee vyake. Porque Number two, vocês Jambo podem la ouvir pili, os Then I say, detalhes. Kisha nikasema there Número will be lack 2, of equipment. então ni eu kwamba disse kutakuwepo na ukosefu wa que vifaa. haveria And it's falta de amazing that you are a equipamento. blessed generation. Na yashangaza kabisa ya kwamba E ninyi é ni kizazi barikiwa. surpreendente que every vocês occasion são uma when I'm geração stood before you, Kwa abençoada. sababu kila mara wakati ninaposimama Porque mbele em zenu, cada I always ocasião, say, quando eu vim diante de vocês, And when all this eu comes to sempre pass, disse na wakati haya yote yatakapotimia, and when all this is que fulfilled, quando tudo isto you acontecer will see it in your e global quando tudo news isto se networks. cumprir, mtaiona katika vocês vyombo vyenu verão vya habari isto vya ulimwengu nos wote seus mzima. So it's an noticiários awesome, globais. refreshing time in the church. Hivyo basi ni wakati wa Então, kuonyesha kabisa é um katika tempo kanisa, Because you can now tell maravilhoso that de the Lord refrigério himself na is igreja. speaking directly to Porque the bride vocês of Christ, agora the podem church. dizer que o Senhor, pessoalmente, Ele está falando diretamente com a noiva de Cristo, com a igreja. And so you can tell na kwa hivyo unaweza that the kutambua Lord is speaking directly Então to the vocês podem nations of the earth. dizer kwamba Bwana anazungumza moja kwa moja que o kwa Senhor mataifa está ya ulimwengu. falando diretamente com as nações da terra. Yashangaza kabisa kupata mtu akisimama É surpreendente And say, ver que alguém big vem diante de vocês And say there will be lack of e diz equipment. grande enfermidade. And say that we E need diz to do haverá culture falta in de that equipamento. prophecy. There will be need to do culture. na kusema kwamba kutakuwepo E na dirá hitaji la e kufanya diz que uchunguzi. haveria to do necessidade de fazer cultura naquela And then profecia, also say Pia de fazer kusema that it pesquisa. will bring a big disease distress. ya E kwamba ele italeta também dhiki disse kubwa inayotokana na gonjwa hilo. And also say que traria uma that a grande lot of angústia de people being rushed to enfermidade. hospital. E And ele then use the também word disse flooded. Hospitals are flooded. Ya kwamba que watu haveria wengi kabisa muitas watakimbizwa pessoas hospitalini, correndo wakatumia para neno os kufurika hospitais. hospitali. Então ele usa a Also to palavra say inundados, That it will come superlotados, from Asia. Ya Ele kwamba também itatokea diz Asia. It's amazing in the que present day viria age. da Yashangaza Ásia. kabisa kwa kizazi É cha sasa. surpreendente nesta era, deste tempo the whole presente, earth and tell them those details. Kuona mtu ver akisimama alguém na se kujitokeza levantar na diante kuuliza de mzima, toda a na terra kuambia e hivyo dizer vipengee. estes More than detalhes. 4 years away. Amazing. 4 years away. Mais de Bali sana 4 miaka anos minne atrás. kabla. Mais de then, 4 anos que atrás de When it's distância. fulfilled, Wakati E então, inapotimilizwa, it's as though you go look at your quando se notes again. cumpriu, ni kana kwamba unarudi na kuangalia nakala é zako como se tena. Where você you wrote fosse that prophecy. voltar lá e ver as suas anotações The way the novamente. church globally now Onde writes. você escreveu Kenya, aquela everybody profecia. writes. Jinsi A ambavyo forma makanisa como a kote igreja ulimwenguni normalmente wanaandika. escreva. Kenya, No kila mtu Quênia, huandika. They Todos even have a escrevem. book for the prophecies. In other words, what the Lord is saying now. Eles Hata até wana mesmo vitabu kwa têm ajili os ya livros unabii. para Kwa as maneno mengine, kile profecias. ambacho Em Bwana outras anasema palavras, sasa. They o even que teach é que their o little Senhor children está to maintain dizendo a book. agora? Whenever the two prophets come live on air, to Ele write até down those mesmo details and ensinam wait os for seus fulfillment. pequenininhos Hata para ter wanafundisha um watoto livro. wao kuweka Todas as kitabu vezes que fulani os kando, profetas kwamba do Senhor vêm manabii no wa ar, Bwana watakapokuja escrever moja os kwa moja detalhes hewani, e então waandike chini na aguardar kisha o kungoja cumprimento. utimilifu But wake. it's amazing Lakini yashangaza that when it's fulfilled, ya kwamba Mas é inapotimilizwa, then you surpreendente see
from que China, quando se Wuhan, cumpriu, kisha unaona kwamba inatokea Uchina, então Wuhan, você vê Which da is Asia. China, ambaye ni Wuhan, Asia. you see, it's a big disease. que é na Unaona kwamba Ásia. ni gonjwa kubwa kabisa. India Você was vê que é uma mentioned. grande And you see that enfermidade. India was not A skipped. Índia Na unaona foi kwamba mencionada. India haikurukwa. That E você India vê does que a their thinking. Índia Ya não kwamba foi India deixada inafanya kitu fora. kilichofikiriwa kabisa. 1.3 Que a Índia está fazendo o billion impensável. people shut down. Until today they were saying they're going to add 2 more weeks. 1,3 bilhões de Watu pessoas bilioni 1.3 fechados. wamefungiwa Que até kikamilifu hoje eles hadi leo. pensam que Walikuwa wanasema eles ya vão kwamba wanaenda continuar. kuongeza majuma mawili zaidi. That is a wonder. Hiyo ni maajabu. That you can lock down 1.3 Isso é uma billion maravilha. people. That is the first Que você on the pode earth. fechar Ya kwamba 1,3 unaweza bilhões de wafungia watu pessoas. bilioni Este é o 1.3 primeiro Haya da ni maajabu Terra. kabisa ya kwanza ulimwenguni. And so when the prophecy is fulfilled, you can imagine how amazing it is to Então, quando a profecia se cumpriu, vocês podem imaginar quanto isto significa para Gonjwa vocês. kubwa kabisa you. Beginning from Asia, ikitokea Asia, Grande and when you hear lack of enfermidade, equipment, na unaposikia começando da ukosefu wa Ásia, vifaa, lack of e quando ventilators, você ouve falta de equipamento, lack of falta masks, de respiradores, lack of gloves, ukosefu wa falta de glovu. máscaras, and you see falta de they are now luvas. saying Sasa wanasema E vocês that veem they are lacking que eles the agora medicines estão they use dizendo in the ICUs. ya They kwamba are running out of it. ya kwamba sasa wanapungukiwa que na eles yale estão madawa agora wanayotumia em katika falta vifaa dos, vya hali dos mahututi. And when medicamentos he que eles says usam nas that UTIs. many people Os being rushed to medicamentos estão hospitals. acabando. Watu E wengi quando ele wakikimbizwa disse hospitalini, And he said, que muitas flooded, pessoas hospitals are seriam flooded. levadas na às akasema ya pressas kwamba para os hospitali hospitais. zimefurika. E ele Now, when disse: you os look at hospitais what's estão happening at the superlotados, Sasa inundados. unapoangalia kile ambacho kinatendeka Agora, katika quando utimilifu você wa- vê Hospitals are como so está full. acontecendo no seu Mahospitali cumprimento, yamejaa kabisa. They have to build makeshift os hospitais hospitals. estão Lazima tão wanajenga cheios hospitali za dharura. que eles And they têm have que to tell people, construir like in the US, they tell them, hospitais don't improvisados. come unless E you have eles têm que symptoms. dizer para as It's pessoas so full, dizendo: they have to não restrain ligue people e from não coming. venha até All que over the você world, tenha really. sintomas. Zimejaa kabisa É kote tão kote cheio, ulimwenguni está kiasi tudo kwamba tão ni cheio lazima wazuie que eles têm watu que impedir kutokana as na pessoas kuja de vir aos And they're saying, hospitais. don't call until you have symptoms. Na wanasema ya kwamba usipige simu E eles hadi estão upate kuwa na dizendo: dalili. não Totally vão flooded. até que vocês Zimejaa tenham kabisa sintomas. pulmões. Until now, Hadi sasa, when the Lord Totalmente took those lotados. words from my tongue, Até Bwana agora, alipoyachukua haya maneno kutoka quando o ulimi wangu, Senhor And says, pegou "All aquelas hospitals palavras are da flooded." minha kusema ya língua kwamba hospitali e zimefurika. diz some que os hospitals hospitais have estão kicked superlotados. out all the other diseases. They are simply handling the coronavirus alone. Alguns hospitais tiraram totalmente outras enfermidades e eles estão lidando apenas com os pacientes de When he coronavírus. said lack of equipment, Então ele disse, Ukosefu wa vifaa. then you quando ele understand disse how falta de Jehovah, equipamento, you are God, Yahweh, the God of então Israel. você entende como que Jeová, o seu Deus Yahweh, o Deus de Israel, como que ele the God fala. of Israel. Mungu wa Israeli. Because he said lack of O equipment. Deus de Sababu anasema Israel. ukosefu wa vifaa. In other words, Porque ele disse now falta you de can see what the Lord equipamento. meant, that lack Em of outras equipment palavras, to handle the disease. Agora você quer dizer o que o Senhor quis dizer. Falta de equipamento para lidar com a In other words, he's enfermidade. talking about the capacitation of the hospitals in Em handling outras the disease. palavras, ele está falando a respeito da capacitação dos hospitais para lidar Then com you a see enfermidade. Hapo unaona jambo la No kwanza. ventilators, no Então gloves, você vê, no número masks. 1, Hakuna vifaa vya kuingiza Não hewa, há- hakuna glovu, hakuna maski. não há And then, respiradores, não no há doctors. luvas, não há Hakuna máscaras. madaktari. They are E not então, enough doctors. The não há emergency room médicos. doctors, some other doctors from other Não há quarters, médicos departments have now suficientes. been brought Aqueles into the médicos ICU. que ficam nas Hakuna salas de madaktari wa emergência. kutosha katika vyumba Então, vya hali até o mahututi. ponto em que Unaona aqueles kwamba madaktari médicos wengine dos katika outros vituo departamentos tofauti estão tofauti sendo trazidos wameletwa katika para vyumba vya dentro das mahututi. And UTIs. so there are no doctors enough. And when you hear the doctors talking, they say, I've been Então, here for the não past há 3 days, médicos working suficientes. throughout. E quando Now I'm going to você take a little ouve break, os médicos but I'm still on dizendo, call. If falando, anything eles falam: emergency, I'll run. eu My tenho friends will estado handle aqui that. por I've 3 been given dias, some few hours, eu tenho go estado rest and aqui sleep por a bit 2 and come dias e back. agora eu No preciso doctors. descansar. Unaona Agora eu kwamba preciso hakuna descansar. madaktari. Hakuna Então, madaktari mas eu wa tenho que kutosha. estar alerta Madaktari por wengine caso wanasema eles ya me kwamba unaona chamem niko para hapa alguma kwa siku tatu, emergência. inabidi Então eu nichukue vou pumziko tentar kidogo, descansar um nitakuwa pouco para therapia depois kwa voltar. kwenda Ndio Então nirudi. você vê que não há you médicos. see Está they are faltando overworked. médicos. Unaona kwamba wanafanya kazi
wazi kabisa. It is 24/7. Então você vê que eles estão sobrecarregados de trabalho. Eles estão trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não há médicos suficientes. E o Senhor também está querendo dizer que não há equipamento para lidar com a enfermidade. Ele também está querendo dizer que não há médicos especializados suficiente para lidar com aquela enfermidade, para poder ajudar. Então, agora vocês como geração, vocês realmente aprenderam como que o Deus de Israel fala com seus profetas. E como que ele fala com as nações. Porque é surpreendente. Então você descobre que quando ele diz que 4 anos atrás ele já veio e viveu, 4 anos antes ele viveu esta enfermidade. Eu já vivi este ano. Quando o mundo ainda estava lá atrás, 4 anos atrás, em 2015. O vigia, o atalaia, o vigia, o atalaia, o vigia, o atalaia, ele já viu antecipadamente, ele já viveu lá na frente. E é por isso que eu já falei com os médicos e eles disseram, olha, a situação é horrível. Não, nós precisamos fazer cultura, nós precisamos fazer cultura. É por isso que você me ouve dizendo que os médicos diziam, nós precisamos fazer cultura. And one of the first institutions that began this research is in India. Uma das primeiras instituições que se tornaram pesquisadores é na Índia. Aquele professor estava sendo entrevistado. E o governo da Índia estava tentando dar a ele um certificado para aprová-lo e dar a ele, então, um mestrado nisso. It was amazing for me also to watch my words being fulfilled. Foi surpreendente para mim também, vendo as minhas palavras se cumprindo, um dos professores mais importantes que achou que uma forma de testar isto vinha da Índia. Este professor era da Índia. Então, tem um canal da Índia que chama 24 Canal. E ele disse, você está pronto para começar? Ele falou, sim, eu vou começar. O governo já me deu permissão para começar um teste em massa. Are you ready now to test this virus? Vocês estão prontos agora para testar este vírus? Isso significa que eles já tinham cultivado o vírus, eles já tinham agora, já tinham examinado, já tinham descoberto, já tinham feito a cultura da qual eu falei. Então agora eles estavam prontos para testar nas pessoas. Mas isso não está restrito à Índia e à China, porque a China também está fazendo cultura. Na verdade, os primeiros a sequenciar foram os médicos na Austrália. Eles são aqueles, foram os primeiros que conseguiram isolar o vírus no paciente. Eles foram os primeiros a conseguir isolar o vírus dos pacientes. Mas esta companhia na Índia foi a primeira. Eles desenvolveram um equipamento para medir agora até as amostras de sangue. Então, vocês agora veem como geração, como que Jeová, o antigo Deus de Israel, como que ele fala. O antigo Deus de Israel, como que ele fala? Vocês veem que quando o Senhor fala, há tantos detalhes.
inside there, Halafu mle Tantos ndani, when he said detalhes. we have to culture, wakati Então, lá alisema kwamba dentro, tunahitaji kufanya utafiti. look at what's Quando ele happening all diz, over the globe now. nós Angalia temos que kile fazer ambacho kinatendeka cultura, kote kote ulimwenguni. Every veja o que está acontecendo por todo o globo agora. Kampuni ya madawa, The centers for Cada disease companhia control, CDC, farmacêutica, zile taasisi za kudhibiti os magonjwa, centros de FDA controles of the de United States of enfermidade, FDA ya majimbo ya Umoja wa Marekani, the hospitals, os FDA dos schools, Estados Unidos da América, os hospitais, laboratories, maabara, as private escolas de biotech medicina, hata zile os in laboratórios, Europe, America, as Australia, companhias de everywhere. kampuni za de kemikali bioquímica zote, particulares na Europa, na Austrália, They em have all todo run, lugar, everybody's Ásia. on the bench doing research, culturing and isolating and Eles sequencing. agora estão Everybody's in a todos rush to find the empenhados cure or em the vaccine. cultivar e isolar, todos estão na corrida para encontrar a Why does the cura e Lord a speak like vacina. this and then I see my words, the CNN, BBC, Por que é Al que o Jazeera, Senhor Euronews, fala assim? E então CGTN, eu vejo as everybody minhas repeating palavras my na words in the CNN, news. BBC, Al Jazeera. huzungumza namna hii, Todos kisha estão ninaona maneno repetindo yangu kwenye as BBC, minhas CNN, palavras Al Jazeera, nos noticiários, Euronews, nas kote, notícias. kote. Kila mtu anarudia maneno yangu Because he's cleaning out the church. kwa sababu analisafisha Porque kanisa, Ele está limpando a igreja. anaondoa uongo, Ele está limpando a ya falsidade. kwamba Bwana anapozungumza na Para manabii que wake, quando o Senhor fala com os seus profetas, Even if that você tem collision que of neutron escrever stars os detalhes. is 520 Mesmo aquela million colisão das light estrelas years de away, nêutrons, where it is impossible é for man will never 520 milhões de anos-luz de distância. É impossível até mesmo para o homem chegar lá. 520 million light years away. miaka milioni 520 520 milhões de anos-luz de distância. He says, Anasema the details. vipengele. Ele diz, That is where the catch is. Hapo os ndipo anaposhikia. detalhes. When I said one neutron star É will be aí smaller, onde the está other will be bigger. Niliposema ya a kwamba questão. nyota moja neutroni itakuwa Quando eu ndogo disse na que uma nyingine estrela de itakuwa nêutron, kubwa. uma seria maior e menor e a outra maior. Na nikaenda E eu huko fui nikagusa, lá unajua nyota e eu za neutroni toquei. ni Vocês moto sabem que as kabisa estrelas de kuliko jua. nêutrons são mais quentes do que o Sol. Zito kabisa kabisa. And when I come to E you são live on radio, inacreditavelmente I say, pesadas. I pushed it and it E moved quando at eu the speed venho of ao light vivo to para collide vocês da with the rádio, eu earth. disse, Na wakati eu ninapokuja empurrei huko, ela kwamba e então ela nilisukuma foi numa kwa ule tremenda ule velocidade e kasi ya colidiu nuru, com na a kisha outra. ikagongana na nyingine. With my left prophetic hand. Na mkono wangu wa kushoto wa kiunabii. The Com hand a of minha the Lord. mão esquerda profética. And then I give the details. A mão do Senhor. And I said, when, E when então they're eu about dou to os collide, detalhes. they form like an eclipse. E eu disse que quando eles estão prestes a colidir, eles formam como que uma So that you see the eclipse. smaller one is almost 3/4 of the other one. Então você vê o menor. A menor, ela é quase 3/4 After do a few tamanho years, da outra. when Então, it does happen, depois de alguns anos, to hear the quando European isto Aerospace, acontece, the NASA é reporting chocante my ouvir o pessoal da NASA, das companhias word. The Lord is aeroespaciais, doing so to repetindo prove as to minhas you palavras. that yes, indeed, I was up there. Então o Senhor está fazendo isto para provar para você que, sim, de fato, eu estava lá em cima. E sim, de fato, eu a empurrei. 0.75%. E eu disse que uma das estrelas de nêutrons, ela é And when they are going, 3/4 do tamanho da outra. The other one still has a bit of an uncovered Então, space. quando elas It's vão like colidir, like an então eclipse. você It has vê que há um pequeno espaço descoberto, aparecendo a maior atrás. Então há alguma luz que sai, porque ela, a de trás é um pouco maior do que a da frente. Centers of E é aerospace, surpreendente astronomy and what, ouvir reporting and os repeating centros my mais words. importantes de aeroespaço da NASA repetindo as minhas palavras. And then they calculate the two
They said this is a new E então, discovery because they had eles never known calculam that as one duas. neutron star can Eles be bigger dizem, than the other. esta é uma nova descoberta, porque eles nunca souberam que uma estrela de nêutron pode ser maior do que a outra. Isso foi uma descoberta. So when mankind says that they have discovered something new and they get a Então, Nobel quando a Prize, humanidade diz que eles descobriram alguma coisa nova e recebem o prêmio Nobel, whose creation are you discovering? It was already on the criação web. de I gave quem that vocês prophecy. estão descobrindo? Já estava na internet, eu já tinha dado aquela profecia So the discovery was already muitos anos there, the antes. discovery. Então, a descoberta já estava lá na profecia que dizia que haveria aquela descoberta. Na minha profecia. Então, você poderia ter dito que eu descobri que uma estrela de nêutron é maior do que a outra. It is about 1.7. Então, quando eles calcularam, eles descobriram que ela é 0,3 o tamanho da outra. Então é tremendo ver que eles descobriram. Exactly as I said. I said 0.75. Exatamente como eu havia dito. Eu disse 0,75. Why does the 3 quartos. Então, accurate, por que é que o Senhor faz isso? Perfeitamente, corretamente, detalhes corretos. Porque Ele quer limpar os falsos profetas da igreja. Porque aqueles detalhes eu sei que só podem acontecer que sim, se certamente você foi lá em cima. 520 milhões de anos-luz de distância. Você tem que multiplicar isso por 8,5 trilhões de quilômetros. Vocês podem imaginar que é imperceptível nesta vida. Estas distâncias são imperceptíveis, não podem ser percebidas nesta vida. Então, estas são algumas das profecias, os detalhes, como o coronavírus, quando eu alertei há 4 anos atrás. Eu dei esses detalhes específicos. Então eu disse que o Messias está vindo. Prepare o caminho. Creia no Evangelho. Receba Jesus. Arrependa-se do pecado. E sejam santos. Vivam uma vida cristã santa. Recebam o Espírito Santo. Deixe que Ele os ajude. Então o Senhor está dizendo que se esta profecia se cumprir corretamente assim, com a mais perfeita. Então eu amarrei essa profecia com a vinda do Messias. Então a minha profecia sobre a vinda do Messias. Então as palavras da minha língua que trouxeram à existência o coronavírus também chamou e trouxe à existência a vinda do Messias para pegar a igreja. E isso também vai se cumprir. É isso que o Senhor espera que vocês conectem. Eles não esperem que você esteja mergulhados na tristeza e na melancolia e no lamento que está acontecendo. Ele espera que vocês olhem para isso com olhos espirituais, para que vocês possam entender que se o Senhor falou isso e aconteceu, isto significa que esta outra profecia da vinda do Messias também vai acontecer. Então nós temos examinado esta profecia do coronavírus
inside heaven. E eu levei vocês diretamente até o rolo de Deus dentro do céu. Na nikasema That this prophecy of the E eu coronavirus disse kwamba huu unabii kuhusiana na virusi que vya esta korona profecia do coronavírus, inatokana from the breaking of the fourth seal ela of é the throne of derivada God. kutoka kwa kule kuvunjwa da kwa quebra do lakiri ya quarto Mungu. selo do And I rolo gave de you greater Deus. details how I have been involved. Na nikawapatia E vipengele eu dei a vingi vocês kabisa maiores jinsi detalhes de In como que eu witnessing the estava Lamb of God break envolvido, the seal. katika kushuhudia mwana-kondoo wa Mungu em akivunja hiyo lakiri. And testemunhando so o we have walked Cordeiro that de journey until Deus yesterday. quebrando Hivyo os basi selos. tumetembea safari hiyo hadi jana. When I was Então nós asked caminhamos nesta jornada that até now we ontem, have now quando that eu we have estava reached the sixth seal, perguntando Ya kwamba sasa tumefika que kwa lakiri ya agora sita. que What nós is the reason? chegamos no Je, sexto sababu ni selo. ipi? why does the Lord release such Qual é a unspeakable, razão? unbelievable, unbearable wrath? Je, kwa nini Bwana Por que é que o anaatilia Senhor ghadhabu libera kuu uma katika ira hali tão kabisa, ghadhabu inexplicável, ambayo haiwezi tão kuneneka inacreditável kwa ulimwengu? When the sixth seal is broken. Wakati lakiri para ya a sita terra? inapokuvunjwa, And I said yesterday, quando o nikasema sexto hapo jana, it is selo é because quebrado. the E eu Antichrist, disse ni kwa ontem, sababu mpinga Kristo é porque o anticristo, he comes anakuja o and he takes anticristo, reignship on the earth. na ele anachukua vem utawala katika dunia And he e ele deceives the people of the toma earth. na a anawadanganya liderança watu na wa terra. duniani, And all of them E ele begin engana to as worship pessoas, o the povo da Antichrist. na terra. wote wanaanza E kumwabudu todos mpinga Kristo, eles começam a adorar And o worship the na anticristo, wanamwabudu shetani a And he besta. speaks blasphemy to E adorar God, o the temple diabo. of God, and the people in heaven. E ele fala blasfêmias contra Deus, contra o templo de Deus e contra as pessoas que estão no céu. Hivyo basi wanachochea ghadhabu ya Mungu. And that's why Então eles acendem a ira de Deus. E é por isso Ghadhabu inayoshuka chini ni ya kutisha kabisa. que a So ira today que I want desce in é our tão finishing, because now we inacreditável. have touched a bit of the great tribulation. Então hoje eu quero terminar, porque agora nós tocamos um pouco da grande I know tribulação. that if the Lord allows in tomorrow's service, I'll give you a general statement. If I can, I'll Eu give sei you que today. o Senhor me permitir, no culto de amanhã, eu vou dar um relatório geral. Se der, eu vou fazer hoje. Iwapo tunaweza ifanya leo So pia. that I can give you some Se nós very pudermos, important, vamos fazer hoje statements também, and summaries, understanding para que eu of the possa great dar tribulation. alguns resumos, alguns entendimentos muito importantes a respeito da grande tribulação. And so I'm very impressed Hivyo basi ninafurahishwa kabisa that Então, many of you eu are estou writing muito your largest numbers impressionado from all over the world. ya kwamba wengi wenu mnaandika katika Que idadi muitos de kubwa vocês kuliko estão kote duniani. escrevendo em grandes números de todo o mundo. They have written from all over the world, Panama, El Salvador, Nós vimos Asia, muitas everywhere. pessoas de El Brazil, Salvador, a lot from Brazil have Ásia, eles estão escrevendo do Brasil. Muitas pessoas do Brasil estão me escrevendo. written all over the world. Kote duniani. And so, even in Kenya, Em todo o mundo. what has really impressed me Kile Até ambacho mesmo no kimenipendeza Quênia. kabisa is that now O que almost realmente all me the Christians impressionou who are tuned in, ni ya kwamba karibu Wakristo wote ambao wanasikiliza é que agora quase todos os cristãos que estão sintonizados, eles estão dizendo wamepata kuelewa the gravity que of agora the eles salvation of the conseguiram grace, entender uzito wa wokovu wa neema, that a this salvation a of the grace is gravidade not da salvação da ya graça. kwamba huu wokovu wa neema sio wa E kuchezewa, esta salvação da graça não é para sio wa brincar, kuchafuliwa na dhambi, because it's the wrath não é of para escape. ser sujada com o Ni njia ya pecado, kuepuka, It is the escape porque é a rota de God fuga, gave his people. ni mbinu ya kuepuka ambayo Bwana aliwapatia é a watu wake, estratégia de fuga que Deus deu para o seu povo, ili wasije kuona ghadhabu kali para que kabisa eles ya Mungu ambayo não vejam a tremenda e insuportável ira de Deus que nós estamos compartilhando. E é por isso que eu estou feliz agora que vocês estão se arrependendo e vocês estão agarrando a sua salvação da justiça e vocês não estão mais brincando com a sua salvação. Vocês não estão fazendo joguinhos com ela. Ninataka mara Então tena, hoje eu quero novamente sasa tuangazie lakini agora ya sita kwa olhar kumalizia. novamente o sexto selo e então terminá-lo. Sasa Enquanto katika eu termino, kumalizia, sasa nitaweza então kuingia agora eu vou katika poder mlango entrar no wa maior tatu. corpo da grande tribulação. Ninajua hatimaye nitafikia lakiri ya saba. Eu sei que eventualmente eu vou chegar ao sétimo selo.
Mas primeiro, eu quero realmente cobrir e fechar este sexto selo muito bem. É uma grande bênção vir até vocês em suas salas, mas nós vimos ontem que a razão pela qual a ira de Deus é derramada sobre a face da terra, e ele diz, Apocalipse capítulo 6, versículo 12, que é a nossa escritura principal, observei quando o Cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. E eu disse que este é um terremoto horrendo, histórico e global. Este terremoto aqui. E eu disse que você pega todos os maiores terremotos que jamais aconteceram na Terra, junta todos eles, você não pode comparar com este. É como se você pegasse 1000 bombas de hidrogênio, então você usasse todas elas para explodir ao mesmo tempo na Terra, você ainda assim não conseguiria chegar na intensidade deste terremoto aqui. Então você pode ver que o Senhor está demonstrando o seu poder, o seu poder imensurável. O sol tornou-se negro como um saco de crina negro. E ele continua dizendo, toda a lua tornou-se vermelha como sangue. E eu disse que este sol tornando-se negro e a lua tornando-se vermelha como sangue, essencialmente está falando do dia da ira. O juízo chegou, a tribulação chegou. E ele diz, e as estrelas do céu caíram sobre a terra. E ele diz, very, very strong wind that is able to dislodge them shakes the fig tree. Da forma como figos verdes caem da figueira, são soltos da figueira quando são sacudidos por um vento muito forte. Então eu disse que um vento tão forte, a ponto de conseguir arrancar os figos verdes do ventre do galho mãe, onde eles estão agarrados, ele está dizendo que cada planeta está muito bem posicionado nas suas órbitas e eles não caem de lá, porque eles estão posicionados naquilo que se chama espaço métrico. Mas vocês se lembram que a colisão das estrelas de nêutrons, quando eu fiz colidir as primeiras estrelas de nêutrons, a primeira que se cumpriu em 2017, por volta de agosto. Aquela primeira que os cientistas disseram, estas são as primeiras. Em todos os seus noticiários vocês viram. Aquela, vocês sabem o que aconteceu. Que o espaço métrico rasgou, soltou. Então, uma parte do espaço ficou um pouco dobrado por causa desta profecia que eu dei. E eles então reportaram que uma parte do céu está dobrado.
Eles deveriam, esse espaço deveria estar reto, liso. Mas como eu empurrei, ele agora está dobrado. Então, a força com a qual eles foram puxados. Então, você imagina que esse aqui, então, foi esticado até quase rasgar. Então, vocês podem imaginar esse tanto de força. Mas então vocês podem imaginar, porque este é apenas o princípio das dores de parto, falando com vocês, alertando vocês de que o fim está próximo e que o Messias está vindo. Mas então vocês podem imaginar este tipo de abalo onde Deus está vindo com toda a sua ira. Então vocês podem imaginar, a força será tão grande que vai rasgar os métricos do espaço, que até mesmo algumas estrelas vão cair na Terra. Deixe-me revelar alguns detalhes para vocês aqui. Vai haver tanto terror, porque eu já vivi para ver aquele dia. Eu vi aquele dia, mas ele vai acontecer depois que a igreja for levada. Houve grande terror. Todos estavam com medo que eles iriam bater na terra. Havia tantas estrelas, tantos corpos celestes que estavam prestes a cair na terra. Então ele me colocou na terra. Então eu pude ver o terror que estava acontecendo. Então ele me levanta novamente. Então eu pude ver todos os lados da terra. Aquele planeta, ou aquela estrela que brilha como cristal, ele diz que é muito brilhante. Algumas delas vêm e algumas delas atingem a Terra, colidem com a Terra. Aquelas estrelas de nêutrons. E a explosão é inacreditável. Eles esmagam cidades. Deixe-me dizer isso. Olha agora. Aquela estrela que eu disse que uma delas parece muito brilhante. Mas ele me faz ver que quando ela colide com as outras, uma parte dela quebra. Ela é dividida. Então, elas batem uma na outra, então uma parte dela quebra. Então, na verdade, aquele planeta passou para este outro lado, este lado direito da Terra. E quando eu chequei, as outras estavam passando deste lado. E elas estavam caindo como chuva quando caem. E o medo é que elas iriam bater na Terra. Então, o povo da terra, ele me fez saber que o povo da terra estava temendo que elas batessem na terra. Porque se elas batessem na terra, bye bye terra. Então, o medo é que se elas batessem na terra, bye bye terra. Então, agora é muito importante vocês entendam que eu já vivi este dia. E naquele tempo a igreja já terá sido levada embora. E será um tempo tão grande de terror na terra. Mas tudo isso será um choque. As pessoas ficarão, ai. Haverá muito horror e uma situação horrenda. Então, eu vi o dia quando o sexto selo vai se cumprir. Por que é que o Senhor mostra isto para mim? Por causa de vocês. A razão pela qual Ele me mostra isso é para que eu possa vir até vocês
e dizer para kujiandaa kwa ajili vocês ya kuja kwa Masia, that you may para not se be in that preparar para a destruction, vinda do that Messias, demolition. ili kwamba msije kuwa para que katika vocês miongoni mwa não watu estejam no kuharibiwa meio kwa desta just your destruição, hearts. no meio desta How can the demolição, heart contain? até mesmo Ndivyo seus ambavyo moyo corações. wako unaweza kuichukulia hiyo. And some Como of que them, o as they are coração coming, pode they were suportar reflecting. isto? Na baadhi yake wakati zilikuwa zinakuja, E zilikuwa algumas delas zinaangaza. estavam They were vindo actually e elas reflecting. It looks more refletiam. like it, I don't know why I saw that it was Na happening verdade, like in the evening, about 6 p.m., 5 p.m. like this. Because they elas were estavam reflecting light, refletindo. which was also dimming Então out eu the light of the sun. imagino Sijui ni kwa nini que nilikuwa era ninaona por kana volta kwamba das zilikuwa 5, zinatembea 6 horas da wakati wa tarde, jioni. I guess porque because elas it looked estavam more like a refletindo, o sunset kind of reflexo era light. forte, Nafikiria como se ilionekana elas kama tivessem vile mais kuna mwangaza fortes wakati ambapo jua do que a linatua. luz do So sol. I have so Eu much imagino detail que the era Lord como Jehovah aquela has given luz me. na hora Hivi do nina pôr do sol. vipengee vingi kabisa ambavyo Bwana Yehova Então eu tenho amenipatia, tantos That you may get to detalhes que o enter Senhor into the glorious Jeová me kingdom of deu, Yahweh. ili mpate kuingia katika ufalme wa para utukufu que wa Yahweh. vocês possam like the entrar details of no the glorioso Kama vile reino tu de vipengee Yahweh. vya virusi vya corona. Now the Da details mesma there. forma como os detalhes do coronavírus. And so he goes on to say, Agora os detalhes and aí again, está. the emphasis there is the amount Então of ele force continua and dizendo. power the Lord uses Então, to shape the novamente, universe. a ênfase lá é o tanto de força e de poder que o Senhor usa para sacudir o universo. Mstari wa 14 anasema, The heavens receded No like a versículo scroll 14 ele being diz: rolled up. anga ikatoweka kama vile gombo o isokotwavyo. céu foi se recolhendo como se enrola um pergaminho. Na kila mlima na kila kisiwa kikaondolewa mahali E ele pake. diz: todas as montanhas e ilhas foram deletadas, removidas dos seus lugares. Então os reis da terra e os príncipes, os generais e os ricos, os poderosos e todos, ele diz, quer escravos, quer livres, eles correram e se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. E eles gritavam às montanhas: caiam sobre nós! As montanhas e as rochas. Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono. E eu disse que esta demonstração de ira é Deus respondendo à rebelião. Lembre-se que naquele tempo toda a terra estará em rebelião. O anticristo veio. Ele disse para eles que ele é o Messias. Ele tem um falso profeta que veio para executar a adoração do anticristo. E porque este falso profeta é um militar, eu já ouvi. Então a forma como ele força aquela adoração, em vez de apenas colocar o anticristo lá, então, mas ele vai e ele remove tudo que é Deus. Ele tira Deus totalmente de dentro da casa de Deus. Então, Jeová, meu Deus, responde com esta fúria tão grande. Então, ele disse, por causa deste poderoso líder, o anticristo, ele começa a enganar as pessoas com falsos milagres. Este líder gentil, lembre-se que naquela tremenda visão, quando o Senhor o mostrou para mim, ele veio do mar. O mar representa as nações gentílicas. E eu me lembro muito bem, até mesmo quando o cordeiro quebrou o primeiro selo. Deixe-me apresentar isto para vocês, porque algumas pessoas estão aqui pela primeira vez. Quando o cordeiro quebrou o primeiro selo, o Senhor me trouxe até o trono no céu. E eu testemunhei. Eu vi o cordeiro no centro do trono quebrar o primeiro selo.
alipovunja lakiri ya kwanza, then I saw the first E living quando ele creature. He's a quebrou o human primeiro man, selo, like a lion. nikamwona kiumbe wa kwanza mwenye uhai, yeye ni então kama eu simba vi o mkubwa primeiro na ser simba. vivente. Ele é como um enorme leão. Ele é semelhante ao leão. He is the one Entre that os quatro stood long seres for a long viventes, time before he came. Yeye ndiye aliyesimama kwa muda mrefu kabla. ele é aquele que ficou por mais tempo. Ele ficou bastante tempo lá antes de vir. Então ele ficou muito tempo lá olhando para mim com tanta fúria, He looked down, he looked com like this from tanto down. terror. He kept looking at me that way. E ele olhava assim, olhando para baixo. Ele And I veio thought para that olhar his para entire mim body desta was forma. covered with scales. E eu pensei que todo o corpo dele fosse coberto com escamas, Is when I até found que ele out that veio those para were falar eyes comigo. without eyelids. Foi quando eu descobri que aquilo eram olhos sem pálpebras, olhos Then he abertos. released the rider. He went Depois over que there nós and released the falamos, rider of the white horse. então ele entrou lá e liberou o cavaleiro do cavalo branco. Mas este selo foi diferente do resto dos outros três. Porque imediatamente quando ele foi lá e liberou o cavaleiro do cavalo branco, então ele correu ferozmente por aquele lugar. So E he ele stretched queria his que eu wings and visse they que ele tem because of asas. the eyes. There are a lot of eyes under and everywhere, all Então over. ele estendeu as suas asas, porque ele tinha olhos, olhos em todo lugar, inclusive nas asas. E não eram olhos pequenos, eram olhos grandes, de um bom tamanho. Então, When he stretched his wings, that is the sound that they made. então ele estendeu. Quando ele estendeu, este foi o som que ele fez. Then after that, he Os ran olhos fizeram este som. Then he came back. Então, depois disso, ele correu por ali e então ele voou. E então ele voltou. The next thing Mas that a próxima coisa que acontece, the Lord brings me a to the próxima earth coisa que in front of the acontece, sea. o Senhor me traz até a terra And I na see a frente lot de um of grande fish, healthy mar. fish, E eu vejo muitos peixes muito but saudáveis then when I check nadando him, na I see água. this creature, I even see him now with a long white, he's Mas white, então, white, quando eu but checo long agora neck. aqui, à minha direita, eu vejo esta criatura branca, muito branca, tem um pescoço muito comprido. Was actually eating E esta the fish besta no mar, na verdade, So when I estava looked this way, I comendo saw os a lot of peixes, dead fish devorando-os. floating in that sea. Então, quando eu olhei deste lado, eu vi muitos peixes mortos boiando no mar. E foi aí quando o Senhor me deu um metal que eu segurei assim. Then he asked me to jump in and fight. Então ele me pediu para lutar, para entrar na água, pular na água e lutar. Então naquela luta, muita água Then he ran espirrou. towards the end where there's a lot of dead fish floating. Então ele correu para o lado, a outra extremidade, onde havia muito Now, peixe these dead morto. fish, first of all, what the Lord showed me in that particular vision, Agora, primeiro, the o que é que o Senhor me mostrou naquela visão em particular? showed me the great tribulation, Na quebra do primeiro selo, that I may come and walk. ele me mostrou a grande tribulação, Fish that you see para que eu possa vir e alertar vocês. those Porque are the os saints peixes you see que at the você break vê of the estão fifth mortos. seal. Their souls are crying out for justice under the altar. Estes são os santos que você vê que são mortos na abertura do quinto selo, e as almas deles estão clamando debaixo do altar no céu. E eles estão dizendo: Senhor, quando vingarás o nosso sangue? Então, é surpreendente quando o Senhor quebra o primeiro selo. Então, ele me leva diretamente ao coração da grande tribulação. E eu vi muitos santos que foram matados, foram mortos lá por aquela besta e devorados por ela.
Então, o mar são as nações gentílicas. Então, essencialmente, ele está falando da igreja gentílica. Então, este é o tipo de cenário que deve fazer com que vocês realmente agarrem a sua salvação. Porque as minhas palavras vão se cumprir. A Bíblia diz que Israel experimentou o endurecimento dos seus corações parcialmente, em parte apenas, neste tempo. E se você ler Romanos 11, você vai entender que este endurecimento foi por causa do Evangelho, por causa dos gentios. Alguns poucos povo hebreu, aqui e ali recebendo o Messias, mas o Senhor disse que ele endureceu o coração da maior parte deles. Aqueles que receberam Cristo são chamados judeus messiânicos. Então eles são poucos. Mas, de uma forma geral, Israel rejeitou o Evangelho, de forma que agora as Escrituras dizem que eles se tornaram inimigos por causa do Evangelho. Eles são inimigos do Evangelho. Mas ele diz que está vindo o tempo quando todo Israel será salvo. Então você não pode excluí-los. Então o Senhor está simplesmente dizendo que naquela mesma escritura de Romanos 11, que quando o número da plenitude dos gentios for atingido, então a redenção de Israel começa. E até mesmo estes eventos dos quais nós estamos falando na tribulação, eles estão relacionados com o processo que vai conduzir para a redenção de Israel. Então, se há uma mensagem para vocês, cristãos, lá fora, e até mesmo aqueles que ainda não nasceram de novo, o Senhor está dizendo, recebam o Evangelho, arrependam-se, apartem-se do pecado, recebam Jesus e sejam nascidos de novo. Por quê? Caso contrário, muitos peixes foram devorados lá. Muitos santos serão mortos na grande tribulação. E então, se isto é assim, se o coronavírus, dentro da profecia do coronavírus, é para transmitir uma mensagem para vocês, então esta mensagem é que a tribulação está próxima. E isto significa que a igreja está prestes a ser levada para cima. Porque estes eventos, como o coronavírus, eles acontecem na tribulação e na grande tribulação. Mas o Senhor permitiu que eles viessem agora para alertar uma geração de que a vinda do Messias está próxima. Que os eventos da tribulação já estão começando a se desenrolar. Então, nós vimos a tremenda ira, porque ele blasfema contra Deus. Ele alega ser Deus, porque ele assume toda a autoridade sobre a terra para ser adorado. Ele corrompe o templo de Deus. Ele controla a economia da terra. E então ele planeja destruir Israel. Então ele mobiliza um exército global para vir e atacar Israel. Ele também mobiliza um exército para lutar contra o Messias.
Ufunuo 19 mstari wa 15. Look at what he says. Apocalipse 19, Coming 15. out of his mouth Olha o que ele diz. Ikitoka kinywani mwake is a sharp sword, Saía da sua with boca which to strike down the uma nations, espada kwa huo afiada, atayaangusha mataifa. and he will com a rule qual them with ele an iron ferirá as Atawala nações, kwa fimbo yake ya utawala ya chuma. He e ele as treads governará com cetro de ferro. Alikanyaga shinikizo la mvinyo. of the Ele fury of pisa the o wrath of lagar Kwa do ghadhabu ya vinho Mungu Mwenyezi. God Almighty. Mungu do mkuu. furor da ira de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Então, esta é a batalha quando ele tenta, o anticristo tenta mobilizar um exército global Kupiga vita Israeli na pia kupiga vita Masia. para lutar contra Israel e contra o Messias. And so today, Mas o Messias aqui nessa I want us to escritura look at the golpeia aspect ele. of these Então people hoje, running away. eu quero olhar o aspecto deste povo que está fugindo, Wakikimbia kutoka kwa hasira ya Mungu. Because I want to fugindo da deposit this ira to you do already. Senhor. Kwa sababu ninataka kuwekeza hii kwenu tayari. Porque eu quero depositar isto para vocês já. Ambayo inaofanya wakimbia kutoka kwa Bwana. Que a razão pela qual eles fogem do Senhor Ni ya kwamba wakati onyo é hili porque ambayo quando wanataka este kupeana, alerta ambayo deste tayari que já siku hiyo viveu aquele iliyopeana, dia, quando este alerta está sendo dado, hawakumakinika. They rejected it. Walikataa, eles não prestaram atenção. walifutilia Eles mbali. Then all of a rejeitaram sudden the ele. days are bad. Eles jogaram fora. Siku hiyo ni ya kutisha. And yet I Então, say repentinamente, os dias tornam-se insuportáveis. E eu disse you que would para be running vocês que towards the receberam o Senhor, Nakimbia kumwelekea Bwana. Lord. You would be vocês running towards the deveriam estar correndo em direção ao Lord. Senhor. So let us look at Vocês the book of, deveriam correr Jonah em chapter direção 1. ao Senhor. Tuangalie kitabu cha Yona sura ya kwanza. Jonah Então chapter vamos ver o livro de Jonas, capítulo 1. 1. Find time. Jonas, capítulo 1. Verses 1 to 3. Mstari wa kwanza hadi Se wa encontrarmos tempo. Book of Jonah, the minor Versículos de 1 a 3. wale manabii O livro de Jonas está entre os profetas menores. right before Amos, kabla ya rather after Amos, baada ya kitabu Um cha pouco antes. after Obadiah. Depois, ele é depois do livro de Amós. And right before, Depois de Obadias, não Amós. right before Micah. na kisha kabla ya Mika. The book of Jonah chapter 1. Pouco antes de Kitabu cha Mica. Yona sura ya kwanza, Antes de 1 Mica. to 3 says, the O word livro of de the Lord Jonas, came to capítulo 1. Jonah, anasema neno la Bwana lilimjia Yona. Versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, Go to the great city filho of de Nineveh, Amitai, Kwenda katika mji mkubwa wa com Nineve. esta outside ordem: of Iraq. vá Go to the depressa à great grande city of cidade Nineveh, de Kwenda Nínive, katika mji mkubwa é wa do lado do Ninawi. Iraque. Preach against Vá it, depressa à grande cidade de because its Nínive wickedness has e come pregue before. contra Sababu ela, uovu wake umekuja juu mbele zangu. But porque a Jonah sua ran away maldade from the Lord subiu até a Yona minha akamkimbia presença. Bwana, and headed Mas to Jonas Tarshish. fugiu do Senhor He went down to Joppa, e Tel Aviv. dirigiu-se para He went down to Tarsis. Joppa, alishuka mpaka Yafa. where he found a ship Ele bound desceu for a Tarshish. Jope, ambapo em Tel Aviv, alikutana na meli iliyokuwa imepangwa kuelekea onde ele bandarini. encontrou um navio que se destinava àquele Baada ya porto. kulipa nauli, He went aboard akapanda Depois de meli pagar a passagem, for ele Tarshish embarcou to flee from the Lord. na kuelekea e Tarshishi foi para ya Tarsis Bwana. para fugir do Senhor. Ninawasilisha andiko hili kwenu Because Eu estou in this case here, this is the apresentando essa prophet of the escritura Lord para God. vocês, kwa sababu katika kesi porque hii neste huyu caso nabii wa aqui, Bwana Yona, este é o profeta do Senhor, Jonas, na pengine nabii wa pekee tu wa Bwana, That the e Lord provavelmente has called o único and sent, profeta do Senhor amemwita na kumtuma. and literally que o ran Senhor away from the chamou Lord. e enviou. Akamkimbia Bwana akielekea. So he breaks a E record of ele this literalmente Jonah the prophet. fugiu do Hivyo basi Senhor. huyu Yona nabii Então ele hakuja também, rekodi. ele também quebra um recorde. Esse Jonas, o profeta. Tunajua Mas kile de qualquer ambacho forma, kilitendeka kwa Yona. That the Lord nós caught sabemos up o que with him in acontece the com stomach of the Jonas. fish. Ya kwamba Bwana alikutana naye hata Que o katika tumbo Senhor la samaki. o pegou, ele what I'm trying to agarrou understand até for you mesmo no Hivyo basi estômago kile do ambacho peixe. najaribu kuwaletea hapa Is the Então, o que eu estou futility tentando of these enfatizar people para at the vocês breaking of the aqui sixth seal. ni ubatili é wa a watu hawa katika futilidade kuvunjwa kwa deste In povo trying to run quando o away from sexto the selo Lord, é from quebrado. the face of he who sits on the throne,
tentando fugir do Senhor, da face daquele que se assenta no and trono from the wrath of the Lamb. na kutoka kwa ghadhabu ya mwana-kondoo. And so you e understand da right away ira do before we begin Cordeiro. anything that their attempt is futile. Então você entende imediatamente, antes de começarmos qualquer coisa, que eles tentaram fazer algo fútil, louco, vão. The book of Matthew Ninguém 26, pode let's fugir read. do Senhor. Kitabu cha Mathayo 26, watu wabarikiwa. O livro de Mateus 26, povo As we begin abençoado, today's sermon, Tunapoanza versículo mahubiri ya leo hii, 58. Matthew 26, Enquanto nós começamos o sermão de hoje, 58 Mateus says 26, the following. anasema ya kwamba, 58. Says, Ele diz o seguinte: but Peter, we can Ele even begin diz- 57. Those who had arrested Jesus Vamos começar no to 57. Caiaphas, wale waliokuwa wamemkamata Yesu wakampeleka Aqueles mpaka que kwa prenderam Kayafa, Jesus o levaram a Caifás, kuhani mkuu, where the o teachers sumo of the law sacerdote, mahali ambapo walimu wa sheria and the onde elders os had mestres da assembled. lei pamoja na wazee walikuwa wamekusanyika. e os líderes religiosos haviam se reunido. But Peter followed Versículo him at a 58. distance. Lakini Petro akamfuata kwa mbali Mas Pedro, seguindo-o de longe mpaka uani kwa kuhani mkuu. He até entered o and sat pátio down do with the sumo guards sacerdote, Akaingia ndani akaketi pamoja na walinzi to see ele what would entrou e sentou-se com os guardas to see the outcome. para ver o que iria acontecer, What is the Lord saying here? Je, para Bwana ver o anasema que nini iria hapa? se The Lord desenrolar. is saying O que é que o Senhor está that dizendo at the aqui? breaking of the O sixth Senhor seal, está Ya kwamba dizendo katika kuvunjwa kwa lakiri ya sita, and you see the que quando o rebellious sexto generation, selo for all of a quebrado, sudden the wrath befalls them. na unaona kizazi cha uasi ghafla bin vu, então você vê que a geração And they rebelde, attempt to run away from repentinamente Yahweh. a ira de Deus vem sobre eles. kutoka kwa Yahweh. And we E know eles that tentam nobody can run fugir away de from Yahweh. Tunajua ya kwamba hakuna mtu anayeweza kukimbia kutoka E kwa nós Yahweh. sabemos And I que gave the ninguém example pode of Jonah, fugir the de prophet of Yahweh. Yahweh. Na nikapeana mfano wa Yona nabii wa Yahweh. E eu dei o exemplo de Jonas, I o gave profeta de the Yahweh. example of Jonah, the prophet of Yahweh. Nilipeana mfano wa Yona nabii wa Yahweh. Eu dei o exemplo de Jonas, o profeta de Yahweh, And he also attempts to run que away é from Yahweh. enviado para Nínive. Kukimbia kutoka kwa Yahweh. And E ele I também understood the tenta futility fugir of de that Yahweh. kind of act. Nami nikaleta ule ubatili wa kitendo E eu cha enfatizei a futilidade deste tipo de atitude. But the message that E muitos de comes vocês to talvez this church, riram. Lakini ujumbe ambao unajitokeza kwa kanisa hili Mas a mensagem que vem para esta igreja, kizazi hicho cha lakiri ya sita, is the fact that desta geração do sexto some selo, of you also may be running é away o from the fato Lord. de que na pia huenda mnakimbia kutoka kwa Bwana. alguns de vocês também vão estar fugindo do Senhor. Huenda wengine wenu mnamkimbia Bwana. So the message Alguns the de Lord is vocês poderão transmitting is estar tremendous. fugindo do Hivyo Senhor. ujumbe ambao Bwana anaupeana hapa ni mkuu. Então a mensagem que o Senhor está transmitindo aqui é tremenda. Huenda ulijipeleka katika kile kizazi kingine cha lakiri Ele ya sita. talvez vá transportá-los para aquela geração do Lakini sexto ujumbe uko selo. hapa sasa kwenu. Mas a mensagem está aqui, agora, para There is a vocês. generation E esta that geração has run away from the Lord. It is this generation. Ya kwamba iwapo kuna kizazi ambacho kimemtoroka Bwana, que se há uma geração que tem fugido do Senhor, é From esta how geração. Peter, kutoka E eu katika li kitabu cha Petro, when Jesus was arrested, De como que Pedro, he decided to follow him quando slowly, Jesus foi to follow preso, slowly from behind. aliamua kufuata polepole kutoka mbali. ele decidiu segui-lo lentamente, de longe, significando, with the Messiah. Hakuwa tayari kujitolea na kujitambulisha. ele não estava pronto para se comprometer e se identificar com o Messias. Hiyo ni sawia na Wakristo wenu wa sasa hivi. Mas isto não é um sinônimo dos cristãos deste tempo presente? Ndio mimi ni Mkristo. Você pergunta para eles, você é um cristão? Sim, eu sou um cristão. Ndio nimeokoka. Você é nascido de novo? Kanisani. Sim, eu sou nascido de novo. Você vai à igreja? Sim, eu vou à igreja. Mas eles não se envolvem, Lakini wao hawajishughulishi eles não arregaçam as mangas e começam a servir na vinha do Senhor. Petro hapa He feared.
Pedro aqui, ele teve medo que se ele se comprometesse completamente, ele não sabia quais seriam as consequências. E alguns de vocês, esse é o problema de vocês. Esse é o teu medo também. Quando você vem à igreja, você é muito... Você fica titubeando. Você não se compromete totalmente. De modo, quando chega segunda-feira, você volta ao seu trabalho. Agora você está novamente vivendo na zona neutra. Você não se identifica muito. Se um irmão cristão vem até o seu escritório segunda-feira para ter comunhão com você na hora do almoço, você talvez vai até ficar... Você não vai querer se encontrar com ele, você não quer se comprometer. Acaso isso não é fugir de Jesus? Você pode estar fugindo do Senhor sem saber que você está fugindo do Senhor. E Pedro, ele escolheu seguir bem de longe, devagar. E muitos de vocês hoje, vocês escolheram seguir Jesus de longe. Vocês não querem se comprometer com Ele. Vocês dizem, não, nós somos uma geração moderna. Não, nós somos aqui da Alemanha, e na Alemanha a gente não é muito radical com Jesus. Ai! Quando você vem à igreja, você não vem muito cedo. Porque você não quer que o pastor te encontre e diga, oh, você veio, que bom, será que você poderia ajudar? Você não quer participar. Você está fugindo do Messias. Você está fugindo de Yahweh. Ai! Então talvez você riu quando esta geração do sexto selo está fugindo. Mas esta geração aqui, eu tenho observado vocês. Vocês têm medo segunda-feira. Você está andando com seus amigos advogados, indo almoçar. Então, um cristão da sua igreja te para na rua e diz, oh, irmão, como está? Você pode até fingir que não conhece aquela pessoa. Você pode fingir. Ai. Agora você está com seus amigos advogados. Agora você não quer se identificar com Jesus. E este é o irmão da igreja que te conhece. Não, eu sou da mesma igreja que você. Ah, realmente? Ah, muito bom, muito bom. Ah, realmente? Ah, tudo bem, tudo bem. Ah, muito bom, muito bom. Tudo bem, tá? Muito obrigada, tem que ir. Não, nós vamos, eu vou almoçar agora. Você está bem? Tudo bem? Ai! A forma como eles se relacionam. Na segunda-feira eles não querem se identificar com Jesus. Se eles te disserem para usar uma camiseta no seu escritório dizendo, Jesus, eu te amo. That is what has brought apostasy in the generation of today. Então, foi isso o que trouxe a apostasia nessa geração de hoje. Vocês estão literalmente fugindo de Jeová. Vocês temem se comprometer demais. Porque vocês temem que quando vocês chegam muito perto de Jesus, há certas coisas que vocês possuem em suas vidas que Jesus pode te pedir para descartar. Esta geração de apostasia, eles também estão fugindo de Yahweh. Eles temem chegar muito perto. Porque há alguns relacionamentos que talvez ele vai pedir para você se livrar deles. Aleluia!
They know when they Há get too alguns close, relacionamentos que não são the santos. Lord will tell them download them. Então eles não querem chegar muito perto. So they O are Senhor following vai slowly pedir from para behind. eles They're descartarem. following Jesus slowly from Então behind. eles They want ficam to see what will seguindo happen. bem They don't want to lentamente commit. de longe. Even Lá this atrás, ministry here, when I came, eles querem ver o que vai acontecer, mas eles não querem computar. Is it going to be successful? What is going to happen with this type of gospel? What is going to be? Tem muitos neste ministério também que seguem de longe. Eles não querem se aproximar. Eles ficam olhando de longe para ver o que vai acontecer. Eles não querem chegar perto do homem de Deus. Eles não sabem o que vai acontecer. Eles dizem, não, nós estamos ouvindo na rádio, mas eles não querem se comprometer. Aleluia! Mas o que me espanta, quando ele agora levantou o aleijado, ele golpeou as estrelas de neutros. Ele salvou o Quênia em 2013, antes das eleições. Agora eles começam a vir e dizer, homem de Deus? Sabe, nós estamos com você, homem de Deus. Não, nós somos membros. Ai, mas vocês estão seguindo Jesus de longe, querendo saber o que vai acontecer. Não! Não é apenas aquela geração do sexto selo. Não é apenas Jonas. Esta geração não tem nenhuma outra geração que fugiu do Senhor como esta geração. Eles não querem encontrar cristãos durante o tempo do seu trabalho. Aqueles que das mesmas igrejas. Eles não querem encontrar os seus pastores durante a semana. Não! Porque quando um pastor vem, a forma como ela está vestida, ele não aceitaria. Ai! Então eu disse, antes de sairmos do sexto selo, que há alguns assuntos importantes que eu quero lidar com essa geração. Eles estão tentando fugir de Yahweh. Mas se eu me esconder embaixo de uma caverna, lá Yahweh não vai me ver. E a mesma coisa com essa geração. Eu não quero encontrar o meu pastor durante os dias de trabalho. Eu disse para ele sempre me avisar se ele está vindo. Significando que naquele dia ela vai se vestir direito. E ele está tentando se esconder naquele escritório. Como se debaixo daquela caverna, Deus não pode te ver. O esforço deles é fútil, é vão. É vão. Ninguém pode fugir do Senhor. E é por isso que eu disse. I say, isn't this the sixth seal generation, this one here? Tentando fugir de quando eu olho assim. Acaso esta geração aqui não é do sexto? Porque quando vocês o chamam e dizem, quando você liga para ele, irmão, nós estamos começando o estudo hoje, você tem até medo de ligar. Você tem medo de ligar para eles. Irmão, tudo bem? Como está o seu dia? O seu dia está bem? Você tem algum tempinho para nós hoje? Eles estão muito altos. O quê? Ah, não, eu estou em uma reunião. Nós temos estudo bíblico às 4 horas. Lembra que a gente combinou de nos fortalecermos no estudo agora? Sim, que bom. Eu lembro. Eu não vou poder ir hoje. Por favor, se desculpe por mim. Entretanto, é a respeito de prioridade.
É a respeito de priorizar estas pessoas. Eles estão seguindo Jesus de longe, atrás. E isto já se constitui também fugir do Senhor. Isso significa fugir, correr. Não pense apenas no que Jonas fez. Há muitas formas de fugir do Senhor. E esta geração sempre está correndo, fugindo do Senhor. Eles não querem se comprometer. E eles dizem, por que você não quer receber o Senhor? O Senhor. Não. Eu ainda não estou pronto. Quando eu estiver pronto, eu vou dizer para você. Mas por quê? Qual é a razão? Não, sabe, eu não estou pronto para me comprometer muito. Porque se eu me comprometer, eu vou ter que parar. Você vai me dizer para parar de beber, para parar de ir nos pubs. Então, mas olha, eu gosto de vocês, eu gosto daquilo que vocês pregam, mas eu não estou pronto para isso. Entretanto, isto constitui-se fugir de Yahweh. Quem pode fugir do Senhor? Então, esta geração, eles temem se envolver. Quando eles vêm à igreja, eles sentem lá no meio, ou então lá no fim, perto da porta de saída. Eles não querem sentar em algum lugar onde eles teriam que se envolver. Então eles sentam perto da porta, porque assim eles são os primeiros a sair. Eles estão fugindo de Jesus. Essa geração está fugindo do Senhor. Então alguns deles são ainda se eles forem advogados, diretores, médicos, eles são os piores do primeiro mundo. Vocês vão encontrar outras pessoas adorando o Senhor de todo o coração. E você vê eles adorando e chorando. Mas eles dizem, não, eu não posso fazer isso. E as pessoas vão perguntar, o que está errado com essa pessoa? E eu vou me expor. Que geração é esta? Não é apenas Jonas. Não é apenas Pedro seguindo de longe para descobrir o que vai acontecer. Mas essa geração também. Eles não estão prontos para se identificar em Jesus. Você não está pronto para se identificar com Jesus nos seus quartos da universidade. Mas você vê outros já se comprometendo lá nos quartos da universidade. Mas olha, nós temos um clube, nós queremos ser membros. Eles gostam tanto de discutir isso. Talvez é clube de golfe. Eles dizem abertamente. Mas você não pode chegar naquele quarto e dizer, Ei, pessoal, eu quero falar sobre a minha igreja, sobre o meu pastor, a respeito de Jesus. E Pedro seguiu bem devagarinho de longe. Depois de prometer que, Senhor, eu morrerei por ti. Mas bem de longe, devagarinho. E ele foi e sentou-se junto dos guardas. Ele não quis dar um passo à frente e se identificar e dizer, eu sou nascido de novo. E este Jesus, eu sigo ele, estou pronto a morrer por ele. Esta geração está fugindo do Senhor.
Eles querem um tipo de cristianismo, de cristianismo moderno, que quando eles estão no trabalho, eles são confundidos com o mundo, onde eles não têm que mudar as suas vestes. Se eles veem onde Deus está levantando aleijados, e a mensagem santa como essa está sendo pregada, eles gostam. Eles dizem, oh, eu gosto dessa pregação. Eles assistem nas suas casas. Mas se você diz para eles, venha, junte-se à igreja, eles preferem a outra igreja, onde eles não têm que mudar as vestes, onde eles estão misturados com o modernismo e o mundo. Eu quero submeter a vocês que isto constitui-se em fugir do Senhor. E se aquela geração do sexto selo está fugindo do Senhor, ai, esta geração também está fugindo. Também está fugindo. Você pode imaginar ir a um restaurante e pular em cima de uma mesa e dizer para as pessoas, senhoras e senhores, nós temos comido aqui, mas eu acho que não é justo, porque eu estou prestes a sair, mas eu pensei, não é certo. Exceto que antes eu faço uma pergunta. Vocês sabem a respeito de Jesus? Eu apenas quero dar a vocês a oportunidade. Vocês sabem a respeito de Jesus? Enquanto ele está fazendo isso, então o dono do restaurante está ocupado ligando para a polícia. Em um momento, os seguranças chegam. E ele diz, ei, jovem, o que é que você está fazendo aqui? Quem de vocês, esta geração moderna, também daria um passo à frente e dizer, desculpe, Senhor, eu conheço este Jesus. Eu também conheço aquele Jesus. Até que alguém diria, espere um pouco. Parece que isso aqui é um avivamento que está acontecendo. Mas a maior parte de vocês prefere fugir, seguindo Jesus bem devagarinho, de longe, atrás. Quem pode fugir do Senhor? Entretanto, o Senhor é o nosso refúgio. Ele diz, Salmo 91, parece que nós nunca temos tempo. Salmo 91, 1 e 2. Eu vou ler imediatamente, por causa do tempo. Aleluia. A geração do sexto selo. Ele diz o seguinte, aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Então por que é que você está fugindo do Senhor? Entretanto, o Senhor, Ele deveria ser o nosso esconderijo. Ele é o nosso esconderijo. Eles estão fugindo para se esconder debaixo de uma rocha. Mal sabem eles que o Senhor é o nosso abrigo, o nosso esconderijo. E ele diz no versículo 2, direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Certamente Ele me salvará dos laços do caçador e do veneno mortal e das pestilências. Onde é que esta geração está escondendo agora
Na hora da pestilência do corona, onde ela está se escondendo? Na hora da pestilência do corona. O Senhor deveria ser o seu esconderijo. Veja a Bíblia, veja o que ele está dizendo. O Senhor é o meu esconderijo. Ele me protege até mesmo das pestilências. Quem pode fugir do Senhor? Lucas capítulo 9. Lucas 9, povo abençoado. Ele diz no 23 ao 25. Então ele disse a todos: todo aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, como esse povo correndo aqui, vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim, vai salvá-la. O que é que aproveita alguém ganhar todo o mundo e entretanto perder e destruir a sua alma? Ei! Acaso não é esta a mensagem para esta geração? Vocês sempre têm medo de tomar a sua cruz. Por que vocês têm medo? Porque vocês têm medo da cruz de fazer um cristão radical. Ela vai te mudar tanto, demais. E se você se unir ao ministério de arrependimento e santidade, e você tem amigos importantes, então eles veem que quando você está tentando usar saias longas e casacos, eles fazem isso mais. Então eles fazem saias justas. Então eles vêm aqui e eles tentam balancear, misturar com o mundo. Tudo bem, eu uso saia longa, mas justa. Você está fugindo de Jesus. Quem tem medo de pular lá? Todo aquele que tiver vergonha de mim, naquele dia, eu também terei vergonha de você, diante do meu Pai e os seus anjos. Está acontecendo em todo lugar. Uma geração que é corrompida. Uma geração está fugindo de Jesus. Eles querem a salvação à la carte, segundo os seus requisitos, as suas exigências, o seu estilo de vida. Eles querem a salvação nos seus próprios termos. Em outras palavras, nos termos do mundo, onde você equilibra as coisas. Eu dou isto para Jesus, mas isto aqui eu retenho. Entretanto, ele está dizendo que todo aquele que quer me seguir, carne radical, perguntando, por que você não vai almoçar hoje? Não, hoje eu estou jejuando. Significa que você é tão religioso assim? Eles chamam isso de religioso. Não, eu estou jejuando agora. Então você vê o diretor, e eles falam, alguma coisa está mudando com aquele cara lá, com aquela pessoa. Você teme o seu chefe mais do que você teme a Jesus.
And yet he says, uma geração que está fugindo do Senhor. E entretanto ele diz, pick up your cross se você quer ser meu and discípulo, crucify the flesh tome a sua and cruz follow me. na unifuate. e crucifique a carne Poteza maisha e yako, Then you'll siga-me. gain it. kisha utayapata. Perca a sua vida, This generation então of você the vai 60, ganhá-la. Hiki kizazi cha lakiri ya sita. they refuse to lose their lives. Esta geração do sexto They selo, wanted to retain their lives on the eles earth se recusam a perder suas vidas. and the things of the world. Eles querem reter sua vida na terra e as coisas do mundo. And those that E no crucify processo, the eles flesh perdem as suas vidas. and gave their E lives aqueles que crucificam a carne for the e sake dão of as the suas gospel, vidas para Jesus, por amor ao Evangelho, walipata maisha ya milele. how powerful. eles ganham vida eterna. Quão Matthew poderoso! 23, Quem pode fugir do Senhor? verse 13, Mateus running away 23, from the versículo 13. Lord. Amazing. Fugindo do Senhor. Surpreendente. Woe to povo you, teachers surpreso. of the law E ele diz: walimu wa sheria, and the Pharisees, ai de vós, mestres da lei ninyi e wanafiki, you fariseus, shut the door of vocês the kingdom. kwa maana hipócritas, mnafunga mlango wa ufalme vocês fecham as portas do reino, In people's faces. katika o siku reino za dos watu. céus, You yourselves don't enter. na cara das pessoas. Nor will you let those Vocês mesmos não nor entram will you let those enter who are trying to. wala hamwaruhusu wale ambao wanajaribu kuingia. e não deixam aqueles que estão querendo entrar, vocês não deixam entrar. Vocês estão entendendo? Até mesmo os pastores deles. Wanaogopa kuruka ndani. Eles temem entrar. Don't preach repentance. and Eles holiness. dizem, Usihubiri toba na utakatifu hapa. não pregue arrependimento e santidade. Unajua sitaki kuwakimbiza, kuwatoa. Porque você sabe, eu não quero expulsar as ovelhas. Tunahitaji kuleta watumbuizaji fulani katika To entertain madhabahu. Nós precisamos trazer alguns comediantes no altar para distrair as pessoas. Então a igreja tornou-se lugar de entretenimento. Na wameanguka sana kabisa kiasi kwamba katika makanisa mengine E eles estão caindo tanto que em algumas igrejas eles também tocam música secular. kondoo wana Então os You are pastores, shutting the door to them. as ovelhas estão procurando You Cristo. yourself, you're not entering. E você está fechando a porta para eles. The doomed E generation. você mesmo não está entrando. patupu namna gani? It's a Que terrible time. geração maldita. Luke 11:52. É um tempo terrível. Hallelujah. Haleluya. Lucas 11, 52. Aleluia! 11:52. Ele diz o seguinte. 11:52. Lucas 11, 52. Kuendelea. De agora There em will be diante, 5 in one family, Kutakuwepo na watano katika familia moja. divided against haverá each other. 5 em uma Wakigawanyika família, kati ya mwingine- mmoja na mwingine. uns contra os Wawili outros. dhidi ya watatu. Watatu 3 dhidi ya contra wawili. 2 And 2 against 3. Na kisha wawili dhidi ya watatu. They will be e divided, 2 father contra against son. 3. Watagawanywa mwana dhidi ya baba. Serão divididos pai contra baba dhidi ya filhos, mwana. And on. Na kuendelea na filhos contra pais, anasema e assim por diante. nilikuja Ele kwa- disse: Why are you fearing? eu vim para dividir. Yaani kwa nini mnaogopa kutenganisha? Por que você está com medo de ser separado? Even the day of rapture. Hata É katika isso siku mesmo que eu unapo- vim fazer. He said, one will be in the Até field. mesmo no dia do arrebatamento. 2 will be in the field. Anasema kwamba Ele diz: estará no campo, 2 estarão no The campo, other remain. na mwingine atabaki. 2 women will be será grinding on the same tomado mill. e o outro deixado. Watakuwa wanafua katika- 2 mulheres estarão moendo Meaning no they are moinho. collecting the fly in one container. Kumaanisha kwamba wanachukua ile unga Significando, katika chombo. eles estão They come from the same recolhendo family. Kumaanisha no- kwamba nos wanatoka seus katika jamii potes. moja. Now take one. significando que elas vêm da mesma família. 2 will Eu be vou levar one uma man. e vou deixar a outra. Meaning one 2 na mesma cama, Significando significando uma parte do mundo será à noite. So why are Eu you vou levar afraid? um e vou deixar o outro. Então, por que vocês estão com medo? Eu vim de serem separados dos seus amigos Because of the gospel. por causa desta causa tão nobre, a causa do Evangelho.
Verses 12 to 17. Romanos capítulo 6, versículos de 12 a 17. Therefore, do not Ele let diz sin o seguinte: reign in your mortal body, Hivyo basi msikubali dhambi ikatawala miili yenu ya portanto, mauti, não permita que o pecado domine os seus corpos mortais, tamaa zake za fazendo com que vocês obedeçam aos seus maus that is what desejos. the present-day Christian fears. Olha a separação que a salvação traz, e é justamente isso que esta geração deste tempo presente teme. That in Australia, ya kwamba Porque Australia, vocês the border of sabem Australia, Australia que na Austrália, na Sydney, a Austrália moderna, Canberra, e Sydney, Brisbane, Melbourne, Canberra, whatever it is, kote Brisbane, huko. when you will commit fully to Jesus, Adelaide, Perth, there are certain onde things quer he que will seja, demand that quando you don't você do. se compromete totalmente com Jesus, And so há you fear certas coisas. separation. Kujitenga. A generation that's running away from Então você tem medo Ambacho kinamkimbia a Bwana. separar. you. And he goes on to say, Na anaendelea kusema, do not offer any part of yourself to sin usitoe sehemu yoyote yako kwa dhambi as an instrument of wickedness, kama chombo cha uovu, but rather offer yourselves to God lakini badala yake jitoleeni kwa Mungu as those who have been Ofereçam-se a Deus who have been brought from death to life, kama wale ambao Como- wametoka kutoka kwa mauti hadi kwa uzima, and offer como every part of aqueles que yourself to him voltaram na kisha kupeana kila sehemu yako kwake as an instrument of righteousness. kama chombo cha da morte para a morte do seu corpo kwa maana como dhambi instrumentos de haikukubalika justiça. kukumba, Because kwa sababu Pois o pecado não mais dominará hauko chini ya sheria but under the holy grace of God. bali chini ya neema takatifu ya Mungu. What then shall we say? Je, tuseme nini basi? Shall Nossa we de sin Deus. because we are not Então o under que the law, diremos? Je, tuendelee kutenda dhambi kwa sababu Va- hauko chini ya sheria, but under the grace? lakini chini Vamos ya By neema no means. hakuna la hasha. Don't you know Je, hamjui that when you offered yourself to someone, when you offer yourself to someone as an obedient slave, ya kwamba unapojipeana kwa Mungu Ajudar. kama mtumwa mwaminifu, you are slaves Que quando to the você one se you oferece a alguém para obedecer como escravo, obey. Whether you are a slave to sin você se torna escravo daquele que você nayo obedece. inaambulia kwa Ou você é escravo do to pecado, obedience, ama kwa que leva à which morte, leads to righteousness. ambayo inaelekea ou kwa escravo da obediência, lakini ashukuru que leva à Mungu. justiça. Lakini anasema nini hapa? Mas graças sejam dadas a Deus. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo Is an all que a or salvação que ele trouxe Ni wokovu ambao ni wa hii ama si é kitu kingine. tudo ou nada. Ni lazima uchukue msalaba. and totally Ou crucified. você toma a sua cruz Kabisa usulubishe mwili. e totalmente crucifica a carne, The book of Genesis, porque não há Kitabu 50%. cha Mwanzo sura ya 3. look at what it says. O livro do Gênesis, capítulo 3. Genesis chapter 3. Veja o que ele diz Mwanzo aqui. sura ya 3, Read it, Gênesis, capítulo 3. 7 hadi 10. running away from the Eu vou ler do 7 ao 10. He says, Anasema Correndo, fugindo do Senhor. Ele diz, the woman saw that the fruit of the tree was good for no food. 6. mwanamke alipoona ya kuwa tunda la mti huo lilikuwa A zuri mulher, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, Also desirable for e gaining, agradável e bom para comer, kupatia hekima, she took e some também and desejável ate para basi ter akachukua discernimento, matunda akakula. it. She also ela gave tomou some do to seu her fruto e Pia comeu-o. akampa mumewe, who was with her. Ela aliyekuwa também o pamoja deu naye, ao seu naye marido, naye akala. que Then estava the com eyes ela, of both were e ele o opened, comeu. Macho yao wote wawili yakafumbuliwa, and they realized Então that they os were olhos dos dois se abriram, walikuwa uchi. So they saw e eles fig leaves perceberam que estavam Wakachana nus. majani ya mtini, together. Então eles juntaram folhas de figueira wakajifunika. The juntas man and his wife, Ndipo e yule fizeram they heard the vestes sound of para the si Lord mesmos. O God homem e a sua esposa, Bwana Mungu as he was quando walking eles in the ouviram garden o som do Senhor Deus, in the cool of the day. enquanto ele estava And andando they no ran away and jardim, hid from the quando Lord. soprava a brisa do dia. Ficha kwa Bwana. E eles esconderam-se, fugiram da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Bwana Mungu akamwitia Adamu. Where are Mas o you? Senhor Deus chamou o homem: Naye akajibu, I heard onde you. está você? E ele respondeu: "Katika bustani, eu te ouvi nikaogopa, no jardim Because I was naked, e eu tive medo. so I hid. hivyo
E porque eu estava nu, então eu me escondi, como se Deus não visse. Quem pode fugir do Senhor? Quem pode fugir do Senhor? É uma coisa terrível estar sob a influência do pecado. Se Adão e Eva não podiam fugir, então quem pode fugir do Senhor? Muitos de vocês o Senhor está chamando. E vocês estão vendo que a porta está fechando muito rapidamente, até mesmo para a igreja, para o evangelismo. É por isso que nós estamos vindo até vocês em sua sala. A oportunidade foi oferecida. A oportunidade está sendo dada. Quando Deus está chamando vocês para evangelizar Jesus, e vocês talvez rejeitaram. Muitos de vocês rejeitaram. Agora vejam. Provavelmente vocês estão chorando e dizendo: Senhor, se o Senhor permitir que as pessoas voltem para a igreja, eu prometo que vou te servir. Desta vez eu vou fazer. Eu vou fazer muito bem. Dessa vez eu não vou recusar. Mas agora você não pode fazer. A porta fechou. O Senhor está simulando o fechamento da porta na grande tribulação. Ei, vocês anseiam por adorar o Senhor, mas não vão poder. Ele diz no livro de Hebreus 4:13. Então eu posso terminar esta parte. Então faremos um intervalo para voltar. Mas tudo que o Senhor está dizendo é que nenhum homem pode fugir do Senhor. Wacha nisome kitabu cha Yeremia sura 16 mstari wa 17 ili kwamba tukukatiza wakati. Yeremia 16:17. Vamos por tempo. Jeremias 16:17. Ele diz, a partir do 16, Jeremias 16:16. Mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o Senhor. E ele diz, mas agora mandarei chamar muitos pescadores, declara o soberano Senhor. E eles os pescarão. Depois disso, mandarei chamar muitos caçadores. E eles os caçarão em cada monte e colina e nas fendas das rochas. Os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Eles não estão escondidos de mim. E nem os seus pecados estão ocultos aos meus olhos. Por que esta geração está tentando fugir do Senhor? Como se quando você se escondesse e comete pecado, naquele lugar Deus não pode te ver. Ai! Ele diz que os olhos dele estão sobre vocês o tempo todo. Então, eu quero mencionar. Deixe-me lidar com o segmento aqui, então faremos um pequeno intervalo. Os reis, os príncipes, os generais, os homens poderosos, os ricos, as viúvas, os pobres, os escravos, os livres, todos eles estão fugindo do Senhor. Apocalipse 20, versículo 11. Apocalipse 20, versículo 11. E ele diz: então, povo abençoado,
antes de eu ler esta escritura. Quanto mais desenvolvido é um país, pior é o problema. O problema de tentar fugir de Jeová. Vocês têm medo de que, se vocês receberem o Senhor e tornarem-se radicais com Ele, vocês vão ter que se livrar de alguns amigos. Você vai ter que se livrar de alguns hábitos. Vocês terão que se livrar de certos trabalhos, empregos que vocês têm. Mas o Senhor deixou tão claro que, se você quer recebê-lo, vocês têm que tomar a sua cruz e destruir totalmente a sua vida por causa dele. Então você vai ganhar a vida. Mas ele está dizendo, Apocalipse 20, 11 e 12. Então eu vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram da sua presença e não se encontrou lugar para eles. E eu vi os mortos, os grandes e pequenos, de pé diante do trono. E livros foram abertos. Um outro livro foi aberto, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que eles tinham feito, segundo estava registrado nos livros. O mar entregou os mortos que nele havia. A morte e o Hades deram os mortos que havia neles. E cada pessoa foi julgada de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades também foram lançados no lago de fogo. Ai! Quem vai sobreviver no trono de juízo de Cristo? Os reis, os príncipes, os generais, os poderosos, os ricos, diante do trono do juízo. Nenhum daqueles títulos dos advogados, os médicos, os pilotos, os engenheiros, os arquitetos, os mestres, os professores, economistas, os físicos. Nada disso vai te ajudar naquele dia. No pé da cruz, todos são iguais. No trono de juízo do Senhor, todos são iguais. Não tem primeiro mundo, não tem terceiro mundo, não tem segundo mundo, não tem nação rica, não tem nação pobre. Todos são a mesma coisa. Todos têm que ser julgados pela mesma regra, de acordo com o que eles fizeram. Então, povo abençoado, tenham certeza de que vocês se entregam ao Senhor. Quando vocês os viram correndo, não era eles, é você. É esta geração que vai atravessar para aquele lado lá. E esta fuga do Senhor já começou aqui. E só vai ficar maior quando abrir o sexto selo. Entretanto, no meio daquele tremendo juízo, Jesus é o nosso refúgio. Nós devemos estar correndo para Ele. Nós deveríamos estar correndo para Ele. Esta geração, toda vez que você tem um câncer, para onde você sempre corre?
Quando você tem o Whenever you coronavírus, lose a job, para onde você vai correr? you run. Quando você perde um Who is your emprego, refuge? para onde você Who is the corre? refuge of this Quem é o generation? teu refúgio? hiki ni nani? Quem é o refúgio desta geração? Yeye ni Bwana. Corram para o Senhor. Yeye ndiye kimbilio letu. Ele é o nosso refúgio. Yote ile. E de qualquer forma, Hakuna mtu. No one. ninguém, Hakuna yeyote. It is not ninguém, Haiwezekani. for anybody to run. não é Kwa mtu possível yeyote kumkimbia Bwana. para ninguém fugir do Senhor. I want now to enter. Então, quando nós Sasa voltarmos, ninataka kuingia katika dhiki kuu. eu agora quero entrar na grande tribulação. Trazer uma introdução? Tutaendelea kutoka pale. At about Então, nós vamos continuar de lá. quarter to 10, I'll be here. Itakapogonga saa 4 kasoro dakika 15 Às 15 para as 10 eu vou voltar aqui. saa 4 kasoro dakika 15 Novamente, 15 para as 10 da noite, nesta noite, kuanza eu vou estar aqui Bwana para awabariki. começar a introdução. Que o Senhor os abençoe. Vocês podem fazer um intervalo, Prepare to come back. Na uti- relaxar um pouco This is the hour. hii e ni se wakati preparar para voltar. Esta é a hora Needs to be told. wapaswa kusema. quando a verdade Because you see, Kwa sababu precisa ser dita. the world right now, Porque vocês veem, sasa hivi o mundo agora, kila mtu yuko katika fadhaa, todos estão em angústia. suluhisho. Eles estão buscando soluções. Ilhali wewe na mimi we know Entretanto, vocês e eu, the solution is Jesus. ya kwamba nós suluhisho sabemos So ni Yesu. let us maximize it. que a solução é Jesus. That if the Então, vamos tirar o máximo disso is a warning, para que, se o coronavírus Onyo ya kwamba unyakuzi u karibu. is a warning, é um alerta de que o arrebatamento está Onyo ya próximo, kwamba dhiki ni mbaya zaidi. é um alerta de que a tribulação é pior, Wacha tujiandae. então vamos nos preparar. for without holy, Vamos nos preparar bem, Mtakatifu. porque sem santidade, ninguém Hata ninguém Asante. vai ver o Senhor. quarter to 10. Obrigado. Waona saa 4 kasoro. Eu os verei novamente às 15 para as 10. Isto é, 15 para as 4 da tarde no Brasil.